Olha, o que as pesquisas têm mostrado é que nós vamos ter, ao final dessas eleições, do primeiro e do segundo turno, provavelmente a constatação de que esse pleito teve três marcas muito nítidas. A primeira marca delas é a marca da economia. Essas foram ou vão ser as eleições da economia. Ou seja, um clima positivo gerado pela boa fase da economia brasileira, levando otimismo às pessoas, né, ao cidadão em geral, e enchendo o caixa, né, enchendo os cofres das administrações ao nível federal, ao nível estadual e também das administrações municipais. Ou seja, a economia, que foi importante para alavancar a popularidade do governo Lula, também está estendendo seu manto protetor, por assim dizer, para os atuais administradores, para os atuais prefeitos. A segunda marca é a marca da parceria. Poucas eleições terá falado tanto durante as campanhas em parceria quanto nessas eleições. Exatamente porque os governos federais, o governo federal está bem avaliado, os governos estaduais, no geral, estão bem avaliados e então todos os candidatos insistem num aspecto que pragmaticamente é importante para o eleitor, algum alinhamento, alguma capacidade de cooperação entre os três níveis no desenvolvimento de políticas públicas. Terceira marca, essas são eleições da continuidade. Se você olha as capitais, que têm as eleições de maior repercussão pela importância delas, obviamente, no cenário nacional, dos 20 prefeitos atuais candidatos à reeleição, 12, muito provavelmente, vão estar reeleitos no primeiro turno, já no próximo domingo. E 7 deles estarão também provavelmente, muito provavelmente, disputando o segundo turno. Apenas um, que é o prefeito Serafim Correia, de Manaus, ocupa uma terceira posição, com poucas chances de ir ao segundo turno nas eleições, a partir de domingo próximo. Respondendo à sua segunda questão, que é o aspecto da honestidade, a última pesquisa da CNI-Ibope diz que os brasileiros, para 44% deles, o requisito mais importante do ponto de vista de atributos pessoais dos candidatos, do candidato que ele vai escolher, é exatamente a honestidade. A população destaca esse aspecto, destaca essa questão. A iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros foi muito interessante no sentido de elencar os processos aos quais os candidatos nas principais cidades brasileiras estão submetidos ou as condenações em primeira instância, isso possibilitando o melhor escrutínio da vida pregressa dos candidatos, isso é extremamente importante, contribui nessa direção. Também lembrar que essa mesma pesquisa nos diz que a segunda característica mais importante para orientar a decisão de voto dos eleitores é a experiência anterior dos candidatos, ou seja, a passagem dos candidatos pela vida pública, no geral, administrativa especificamente, quando se trata de ex-gestores. Temos mais uma pergunta de um telespectador de Minas Gerais. Algum candidato que já foi cassado, ele pode se eleger outra vez? De novo, ministro, não sobrou para a autoridade se ele obtiver, mais qualificada para responder essa questão. Se o cassado anteriormente obtiver novo registro eleitoral, ele tem possibilidade de se eleger. Mas o professor Antônio Lavareda traz a lume uma análise que eu acho fundamental, motivo até de júbilo, que é o critério da honestidade, o critério da decência, o critério do caráter, do bom caráter, como o primeiro a orientar o voto do eleitor. Porque o candidato dotado de grandes virtudes, outras virtudes, experiência, inteligência, preparo técnico, porém desonesto, ele faz desabar essas outras virtudes, né? Sem honestidade, tudo mais é nada. E constatar que o eleitor brasileiro hoje se orienta, antes de tudo, pelo critério da honestidade do candidato, é concluir por um avanço significativo na cultura política brasileira. Nessa eleição, inclusive, eu não soube de nenhum caso de campanha pautada por denúncias de escândalos, por acusações de corrupção recíprocas entre os candidatos, assim, pelo menos nos grandes centros, nas capitais,
não houve isso, né? E quem tinha má fama já entrou na eleição derrotado, né, por antecipação. Os números estão mais ou menos mostrando isso, né? A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, cumpriu um papel fundamental, inclusive porque fez mais de 1.500 audiências públicas em todo o Brasil, dialogando juízes e promotores eleitorais, dialogando com a sociedade. Em alguma dessas oportunidades foi preciso fazer audiência em estádios, né, tal o interesse da população. Uma belíssima novidade dessa eleição, né? A Justiça Eleitoral conversando, dialogando com a sociedade, orientando a sociedade, sem querer se substituir ao eleitor, evidente. Agora nós vamos fazer uma breve interrupção, o 3-1 volta daqui a pouco. Olha, nós vamos começar esse segundo bloco agora com uma pergunta vinda de Sergipe. Minha dúvida é se eu posso ou não posso fazer boca de urna no dia da eleição. A boca de urna é proibida. Há um sentido em toda a legislação. Deixar o eleitor no dia da eleição consigo mesmo, livre de assédio, livre de pressão, livre de influência, consultando seus próprios botões, né, subindo ao tribunal de sua própria consciência para refletir um pouco mais detidamente e proferir um voto mais consciente, mais esclarecido. É por isso que 48 horas antes da eleição de primeiro turno, toda a propaganda eleitoral, não é, gratuita em rádio e televisão, toda a propaganda é proibida. A partir daí não há mais propaganda. E 24 horas antes da eleição de segundo turno. Exatamente para que, pelo menos nesse dia da eleição, ou nesses momentos que antecedem a eleição, o eleitor se veja, não é, sozinho, livre de uma pressão psicológica, de uma agressividade propagandística. Boca de urna é proibido. Eu só queria destacar, e o ministro pode nos falar a respeito, um aspecto que é uma contribuição, assim como os magistrados nos deram uma contribuição positiva esse ano, que é a lista que a AMB colocou na internet com os processos dos candidatos dos principais municípios, há uma contribuição que eu julgo negativa e que veio da Justiça Eleitoral, que é a vedação do uso mais amplo da internet, tal como ocorre em diversos países. E por que eu digo que isso é negativo? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi a marca da campanha do Obama, o uso da internet. As primárias que escolheram na França o candidato Sarkozy, as primárias do seu partido, ao OMP, foram totalmente realizadas pela internet. Então, e a campanha também para isso. Então, veja o seguinte, há dois pontos que são consensuais hoje na análise das eleições brasileiras. Que pontos são esses? Primeiro, disse, e é o consenso, que elas precisam ser barateadas e, em segundo lugar, precisa aumentar a interação, ou seja, a ligação direta entre eleitores e candidatos, ou seja, para flanquear o esquema mais rígido do chamado marketing eleitoral. A internet permite, a internet enseja, o uso mais amplo, afora mera utilização do site. A internet enseja essas duas coisas e, ainda assim, a Justiça Eleitoral vedou numa posição que eu julgo, em certa medida, obscurantista. Por que isso, hein, ministro? Bem, vamos contextualizar. Realmente, pela lei e a resolução também, até então vigente, na última eleição, o uso das possibilidades da internet estava muito restrito. O candidato podia abrir um site, uma página na internet, e nós ampliamos esse ano para o partido também, não só o candidato. Recentemente, modificamos a resolução para possibilitar ao partido. Houve uma tentativa de regulamentar o uso da internet lá no Supremo, lá no TSE, com 45 itens. Eu, pessoalmente, me contrapus e disse o seguinte: para mim, a internet é um espaço livre, talvez seja o último reduto da liberdade de comunicação interditado ao passo regulador do Estado. E propus ao plenário do TSE a liberação geral da internet como veículo de propaganda eleitoral. Até porque o controle, né, da internet é praticamente impossível. Se não, a posteriori se toma providência, mas durante ou antes não se pode tomar providência.